meninas, meu nome é Maiteco Leste, eu sou professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou falar para vocês um pouquinho sobre mim, vou contar do que é ser uma matemática e as possibilidades de uma carreira na matemática. Bem, eu sou essa mulher amarela, japa, feminista, tenho um filho de 16 anos, tenho 2 gatos, gosto de trabalhos manuais, por exemplo, origami, gosto de plantas, gosto de me reunir com meus amigos e amigas para cozinhar, ouvir boas músicas, gosto de ler livros, de assistir bons filmes, adoro carnaval, ou seja, eu sou uma mulher como outra qualquer. Então, uma matemática pode ser igualzinha a você. Bem, deixa eu contar um pouquinho como é que eu fui parar na matemática. Quando eu era adolescente igual vocês, eu gostava muito de matemática e os meus amigos e as minhas amigas nem todos gostavam. E aí eu queria ser matemática para mostrar para todo mundo como é legal estudar matemática. Então eu queria ser professora. Comentei isso com um professor meu da escola e ele disse para mim: é muito difícil fazer matemática. E começou a contar um monte de dificuldades que a carreira tinha. Então, acabei fazendo vestibular, assim, naquela época não era Enem, minha gente, se chamava vestibular, para Engenharia Civil na Universidade Federal da Paraíba. Passei, entrei no curso, mas fui me encantando com os cursos de cálculo, geometria analítica e decidi mudar no 3º período para matemática. Concluí lá o meu bacharelado em matemática. Mas antes de concluir o meu bacharelado, nos meses de janeiro e fevereiro, existem uns cursos chamados verão, igual a imersão, que algumas de vocês devem ter feito. Então, nesse verão, na imersão, a gente faz disciplinas de matemática e a gente conhece um pouco mais do que é um mestrado, né, uma área de pesquisa em matemática. E, além disso, ele ainda ajuda depois a você ter acesso à pós-graduação de matemática. Bem, eu fiz um verão na USP e fiz um verão na UFPE. Resolvi fazer o meu mestrado na UFPE e fiz uma dissertação na área de equações diferenciais e mecânica celeste, que o tema era, eu estudava a estabilidade de equilíbrios, que era um modelo que simula anéis planetários, anéis parecidos com os anéis de Saturno. Então, esse foi o meu estudo. Eu queria ver o quão estáveis eram esses anéis. Terminei minha dissertação de mestrado, tudo direitinho, já engatei num doutorado na UFPE. Mas, infelizmente, no meio do doutorado, eu tive várias intempéries, comecei a desenvolver uma síndrome do pânico e resolvi desistir do doutorado. Larguei o doutorado, imaginem, a tristeza de todo mundo à minha volta, mas fui estimulada por amigos e amigas lá da pós-graduação, professores também que me animaram e a minha família a ir tentar recomeçar em outro lugar. Como eu tenho família em São Paulo, resolvi recomeçar o doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, o IME-USP. Chegando lá, eu adorei aquele espaço, porque lá no mesmo instituto, né, a gente fazia disciplinas com o pessoal da matemática pura, da matemática aplicada, o pessoal da computação e o pessoal da estatística. Então, eu achava um ambiente bem mais plural. E tive o cuidado, que o meu orientador me disse, de fazer atividades físicas durante todo o meu doutorado e também não deixar de me divertir. Isso foi muito importante para mim, né? Então, ele disse, tem que estudar, mas também tem que ter a hora do descanso e do lazer. Bem, terminei o meu doutorado lá, né? Acabei fazendo as disciplinas em 1 ano, então consegui fazer as disciplinas mais rapidamente e fiz o meu doutorado, aí já minha tese de doutorado foi diferentemente do mestrado, que o trabalho foi todo analítico, no doutorado teve uma parte computacional, uma parte numérica, né? Com programação. E aí também estudei anéis, só que agora anéis de Júpiter, estudei um modelo, né, que trabalha justamente, estuda dinâmica de partículas em anéis de Júpiter. Que a diferença para o modelo que eu estudei anteriormente é que a gente considera também interações eletromagnéticas entre as partículas.
Bem, concluí meu doutorado e voltei para o Nordeste para procurar uma posição numa universidade. Fiz concurso na Universidade Federal Rural, onde estou até hoje. Depois de um tempo na universidade, para me aperfeiçoar, fui fazer um pós-doc na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, na mesma área que a área de Mecânica Celeste e Sistemas Dinâmicos. No meu retorno, e atualmente, eu tenho feito muita atividade extensionista. Tenho trabalhado com Olimpíadas de Matemática e também com atividades para estimular meninas a virem para as áreas de STEM, né? No caso, na matemática, como, por exemplo, futuras cientistas. Também tenho atuado em organizar eventos que participam muitas mulheres na matemática, né? Então, a ideia é que a gente torne as mulheres visíveis, né? Que a gente conheça as mulheres na matemática, a gente pode ver que as matemáticas são diversas, elas não precisam ser japa, elas não precisam ser amarela, elas podem ser branca, negra, loura, certo? Cabelo cacheado, não há um padrão de uma mulher matemática. E, além disso, eu também gosto muito da área de programação. Então, eu tenho atuado também num evento que busca estimular a interdisciplinaridade entre matemática e computação através da programação Python com outras áreas das ciências. Então, isso é o que eu tenho feito atualmente. Bem, mas como é que vocês vão saber se vocês querem fazer matemática? Uma pergunta bem difícil. Como é que eu sei se eu gosto de matemática? Se eu gosto de matemática na escola, pode ser uma indicação de que eu vou gostar de fazer matemática. Se eu gosto de identificar padrões, pode ser uma indicação que eu gosto de matemática. Se eu gosto de fazer coleções, se eu sou boa de conta, se eu gosto de lógica, se eu gosto de jogos, tudo isso pode ser uma indicação que você gosta e vai gostar de fazer matemática. E pode também não ser. Então, o meu conselho que eu tenho para vocês é experimentem. Não existe um padrão do que é que uma pessoa gosta. Inclusive, uma pessoa pode querer ir para uma área de humanas e continuar gostando de lógica. E ser bom de fazer conta. Na verdade, há um estudo que a grande maioria dos matemáticos não são bons de calcular mesmo. Eu digo que eu sou boa de fazer conta com letra, tá? Então, há vários padrões de matemática, vários tipos de matemática, não há, vocês têm que experimentar. Bem, e onde é que vocês podem estudar? Em Pernambuco, você tem a Universidade Federal de Pernambuco, que tem o bacharelado e a licenciatura em matemática. Tem campus em Recife, em Caruaru. Tem a UPE, que tem licenciatura, e tem Nazaré, Garanhuns, Petrolina. Tem o IFPE de Pesqueira, que também tem licenciatura, e tem a Rural, que tem licenciatura, e que eu convido vocês a vir para cá, se você for daqui de Pernambuco. Tem outras universidades particulares também. Na Paraíba, tem o bacharelado, tanto na UFPB quanto na UFCG, que é em Campina Grande. A UFPB em João Pessoa e a UFCG em Campina Grande. E licenciatura, a gente tem na UFPB, na UFCG também, e tem também na UFPB, nos campos de Rio Tinto, na UFCG, nos campos de Cajazeira, Cuité. A gente tem na Estadual de Pernambuco, Patos, Monteiro, e ainda tem o IFPB, que tem Campina Grande e Cajazeiras. Então, tem bastante opção. Lá não tem formação de particulares. Em Alagoas, a gente tem bacharelado só na UFAL, mas a gente tem licenciatura na UFAL, tanto em Maceió quanto em Arapiraca, e tem na Estadual de Alagoas, em Palmeira dos Índios e Arapiraca, além do IF também de Alagoas, lá em Maceió, tá certo? Já em Sergipe, a gente tem o bacharelado na Universidade Federal, que é lá no campus de São Cristóvão, não é exatamente em Aracaju, e a gente tem a licenciatura em São Cristóvão e também na cidade de Itabaiana. Tem também a licenciatura no IF de Sergipe, tá certo? Lá em Aracaju. Além disso, tem também instituições particulares lá. Que mais? A gente tem, lá em Sergipe tem uma diferença. Tem o bacharelado em matemática aplicada e computacional, que é uma área nova e que não tem muitos desses cursos aqui no Nordeste. Mas qual é a diferença entre a licenciatura e o bacharelado? A licenciatura é basicamente para ser professor.
Mas você pode fazer um mestrado, fazer um doutorado, ser um pesquisador, uma pesquisadora na área de educação matemática ou na área de matemática pura e aplicada. Não há nada que nos segure. A gente pode fazer muita coisa em vários ambientes, tá certo? E já o bacharelado é basicamente para você atuar mesmo em pesquisa numa universidade. Mas você pode atuar em institutos de pesquisa, desde institutos, por exemplo, como, não sei se o CETENI tem um lugar para matemáticos, mas a gente pode atuar em vários outros ambientes, como o ITA, né, em ambientes de pesquisa que precisem de matemático, além de atuar em mercado financeiro, ligados a empresas que trabalhem com, por exemplo, com coisas de programação também. Então, você pode ir também se aperfeiçoando, fazendo outros cursos para crescer dentro da área. Bem, que mais? Onde eu posso atuar? Eu posso atuar todos esses lugares que eu falei, e você pode também fazer uma outra pós-graduação, por exemplo, para ir atuar em epidemiologia matemática, ligado a uma Fiocruz, por exemplo. Pode ir trabalhar na área de estatística, né? Fazendo um mestrado, fazendo uma especialização numa área mais aplicada em estatística, em economia. Então, não há, assim, um limite para você atuar depois que você faz um curso de matemática. Tem vários ambientes, além de que muitas pessoas fazem concurso público, porque quando terminam um curso de matemática, tem uma formação muito boa. Bem, por fim, o que eu queria dizer para vocês é que tudo pode mudar na vida da gente, né? Então, que vocês não tenham medo de mudar o curso das vidas de vocês. Vocês experimentem, vejam se gostam, são muito novas, né? E que vocês sejam principalmente felizes e que, se precisarem de mim, podem entrar em contato, que eu estou aqui para ajudar vocês.